Aleluia. Então, hoje eu falei para o meu esposo, ele me lembrou na sexta-feira, às 10 horas da noite, que eu pregaria hoje. Ele tem uma agenda, né? De todo final do mês, prega um mês o Douglas, um mês o Zé, um mês o Ricardo e um mês eu. E aí ele me lembrou sexta-feira, 10 horas da noite, que era o meu mês, né? E aí eu não podia nem falar para ele de jeito nenhum. Como que eu ia falar, né? Ele ia me chamar de desnaturada, de desorganizada. Aí eu ia... Mas aí eu falei para ele, então tá, amor, mas e aí? Oh, crianças podem... Já foram, né? Esqueci. E aí ele falou para mim assim, ó, você hoje, então, você ora lá pelos dias, meu irmão, amor, e tal, e tal. Eu falei, mas eu vou conduzir o culto todo. Ele falou, você é pastora, você conduz tudo, aí. Eu falei, tá bom, muito fácil assim, né, Douglas? Mas amém. Mas o Senhor é quem nos capacita, amém? Amém? Aleluia! Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E eu fui uma escolhida do Senhor, amém? Aleluia. Feche os seus olhos aí onde você está. Pai, eu quero orar e pedir para que o Senhor toque o coração dos meus irmãos, o coração dos visitantes, toque a mente deles, ó Deus, que a mente deles sejam levadas cativa em obediência a Cristo Jesus e a sua palavra. Mas que os meus irmãos, que esses visitantes, todos esses que estão aqui neste culto, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, todos eles, que eles possam hoje sair daqui, ao terminar esse culto, que uma unção de fé sobrenatural seja derramada sobre eles, em nome de Jesus. Senhor, é isso que eu peço ao Senhor esta noite, é isso que eu peço ao Senhor de todo o meu coração, que haja uma unção de fé sobrenatural sobre cada um deles, sobre os seus pensamentos, sobre a sua alma, sobre o seu espírito, sobre o seu coração. Ó Deus, eu peço ao Senhor que esses irmãos, alguns que chegaram aqui angustiados, às vezes até mesmo com parentes, Senhor, aí num leito de hospital, com parentes que estão entre vida e morte, Senhor, mas acalenta o coração deles, que eles foquem na palavra do Senhor, para que eles recebam o descanso do Senhor, para que eles recebam o pão da vida, que é a palavra do Senhor, para que eles possam sair daqui alimentados pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém, amém, amém. Só um aviso, né, amor? Só um aviso, né? Irmãos, nós, então, terça-feira não haverá oração aqui no prédio. Nós vamos para o Hospital Vale do Araguaia, porque sábado agora não deu como fazer o evento. Nós precisamos de um carro de som e tal, e não teve como nós fazermos isso. Então, terça-feira agora, ao invés de você vir para a oração, você vai lá para o Hospital Regional, às 18, o Vale, às 18 horas, amém? Então lá nós vamos cantar 2 louvores, nós vamos levantar as nossas mãos, como diz a palavra do Senhor, levantar as nossas mãos santas e profetizar sobre aquele hospital, sobre aquelas pessoas que estão ali enfermas, amém? E nós cremos que o Senhor vai operar cura, vai operar milagre e vai fazer coisas grandiosas, amém, irmãos? Então eu quero contar para vocês, antes de começar a minha pregação, uma ilustração. Um certo homem, ele ligou um cabo de aço de um edifício ao outro. E ele subiu num desses edifícios, subiu em cima do cabo de aço e ele foi ali, ó, cambaleando e andando em cima do cabo de aço. Nisso juntou uma grande multidão embaixo ali daqueles edifícios, começaram a olhar e começaram a falar: meu Deus, ele é louco, ele vai cair, ele vai morrer, meu Deus, que isso? Que loucura, que loucura. E nisso, quando ele passou mais da metade, já chegando no edifício, o povo bradou e aplaudiu, acharam o máximo, né? E ele desceu, ainda estava lá aquela multidão de gente, e quando ele desceu,
Então uma senhora está assim do lado dele, a hora que ele encontra com a multidão, a primeira senhora que ele viu, ele falou assim para essa senhora: a senhora crê que eu subo lá de novo e faço de novo o que eu fiz? Claro que sim que eu creio. A senhora crê que eu subo com um carrinho de mão e passo lá no cabo de aço desse jeito com um carrinho de mão? Acredito, claro que eu creio. Mas a senhora crê que eu pego uma pessoa, coloco em cima, dentro do carrinho de mão, subo lá em cima e passo com essa pessoa dentro do carrinho de mão, passando por esse cabo de aço? Claro que eu acredito, com certeza. Aí ele vira para a senhora e fala assim: então a senhora poderia me ajudar subindo em cima do carrinho de mão? Aí ela falou: de jeito nenhum. Vocês entenderam? Entenderam? E o que isso quer dizer? Que a fé sem obras é morta. Não adiantou nada ela falar: eu creio, eu acredito, eu creio, eu acredito. Mas na hora de provar a fé, não houve ação. Então a fé, ela é manifesta com ação, com atitude, com obras, amém? Assim também que as obras sem a fé também é morta, não vale nada. Mas hoje nós vamos falar de fé, amém? Aleluia! Mateus 14, capítulo 14, versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22. Esse evento que nós vamos ler da Bíblia, ele aconteceu logo depois da primeira multiplicação de pães e peixes. Foi logo depois, tá? Então, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro. Tem outra versão? Vê outra versão aí, fazendo favor. Outra. Tem uma versão que fala do outro lado do mar? Não tem? Tá bom, então, logo em seguida, compeliu Jesus essa é a NVI, amor? O que é? Compeliu Jesus os discípulos a embarcar. Na minha versão diz que Jesus, ele insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Presta atenção. E passar adiante dele o outro lado, que era o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só, Jesus. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então o barco estava ali, né? Meio cambaleando. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se tu és Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com o Senhor. Reparando, porém, na força do vento, o que Pedro fez? O que Pedro fez? Reparou, ficou olhando, né? A força do vento, a tempestade, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o que Jesus fez? O que Jesus fez? Participa, tá, irmãos? A palavra é bem curtinha, eu quero que você participe. Então, Jesus estendeu a mão. Então, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento.
Vocês viram que eu dei muitas ênfases em algumas coisas aí, que foi o que Deus estava trabalhando comigo durante a semana passada. Deus havia falado isso comigo, semana passada, semana retrasada. E eu, então, quando meu marido falou, é você, eu falei, Senhor, e é ela então, é a palavra, né? Porque é o que o Senhor nos fala, amém? Eu poderia chegar aqui, ler algum salmo e falar um monte de coisa para vocês, até bonita, mas nós temos que trazer aquilo que é revelado a nós. Porque trabalha em nós para depois trabalhar em vocês, amém? Então, eu quero chamar a sua atenção, pode deixar no Mateus aí. Eu quero chamar a sua atenção para o programa que o inimigo estava planejando em toda essa situação aí, nessa passagem. Então, Pedro, ao comando de Jesus, o que Pedro faz? Pedro desce do barco e começa, porque Jesus falou, vem. Então, ao comando de Jesus, ele foi. Nunca ninguém fez isso, exceto Jesus. Nunca havia feito ninguém. Então, Jesus fez um tempo, andou muito sobre o mar, mas Pedro deve ter dado ali uns não sei quantos passos, mas ele deve ter dado alguns passos, né? Então, ninguém havia feito isso. Então, Pedro, o que ele fez? Ele cometeu um erro. Se você analisar o que nós lemos hoje, ele cometeu um erro. Qual foi o erro de Pedro? Reparou? No vento. Pedro, ele gastou muito tempo olhando as tempestades. Quantos de nós gastamos muito tempo da nossa vida olhando a tempestade? Quantos de nós estamos gastando muito tempo da nossa vida vendo notícias sobre o Covid? Quantos de nós estamos gastando muito tempo da nossa vida vendo notícias do impeachment de Bolsonaro? Vendo isso, aquilo outro. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que não vai adiantar nada. Sabe o que adianta? Aquele momento da oração, quando você clama pelo presidente. Aquele momento de oração, quando você resiste a essa praga que está assolando o mundo. E você resiste em nome de Jesus e você declara, Senhor, dê um basta nisso. Você tem que gastar o teu tempo nisso. Pedro gastou muito o tempo dele, gastou muito dele olhando a tempestade. E o que aconteceu então? Pedro amedrontado, Pedro com dúvida, com descrença, que assediaram o coração dele. Então a palavra do Senhor diz que Pedro começou a afundar. Então ele faz algo. O que ele faz quando ele começa a afundar? Ele clama, ele grita. Olha só, para que Jesus salvasse ele, né? Mas observe que a tempestade cessou assim que eles entraram no barco. Mas nós podemos ter consciência das nossas circunstâncias, amém? Nós sabemos o que está acontecendo, nós não estamos fechando os nossos olhos para nada, nós não estamos sendo ignorantes, porque até nós como filhos de Deus, como soldados do Senhor, como intercessores do Senhor nesta terra, não podemos fechar os nossos olhos, não podemos fechar os nossos ouvidos e achar que não está acontecendo nada. Na minha família não morreu ninguém, está tudo bem. Não é assim. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos clamar, nós precisamos gritar, nós precisamos profetizar, amém? Então, a nossa consciência dessa circunstância, o que nós devemos fazer para que essas circunstâncias não gerem em nós, na nossa mente, essa descrença, essa dúvida, essa desmotivação a ponto de você afundar? O que você deve fazer? Você deve manter a sua mente ligada àquilo que te traz fé, ligado àquilo que te traz paz, que te traz alegria, sabe? Mas pastora, diante de tudo isso, se você tem filho, teu filho é alegria para você, não é? Pense no teu filho, ore por ele. Você tem algo na sua mente que está sendo
diabólico que, olha, se acontecer na minha casa, se acontecer comigo, se eu pegar essa praga, eu vou morrer, se meu marido pegar, ele vai... Começa esses pensamentos diabólicos na nossa mente, mas saiba você que não são os seus pensamentos, porque a palavra do Senhor diz, olha o que Deus diz em Jeremias 29:11, ele diz, bem sei eu, os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então os pensamentos que nós devemos ter, são os pensamentos de Deus, amém, irmãos? São os pensamentos de Deus. Nós precisamos trocar os nossos pensamentos. Quando vier pensamentos ruins, coloque na sua mente um louvor, coloque na sua mente uma passagem da Bíblia, coloque na sua mente que o amor de Jesus por você. Você precisa aprender a trocar esses pensamentos, e isso só você pode fazer. Ninguém mais, nem Deus pode fazer. Você pode tomar essa decisão em fé e fazer isso, amém? Então você precisa estar focado em algo que aumenta e edifica a sua fé, aleluia. Então quando a tempestade vier, você em sua vida, né, na sua família, o que eu devo fazer, pastora? Olha, se você tem fé, eu estou falando para aqueles que têm fé, amém? Se você tem fé, você vai se levantar, você vai bater os pés, sacudir a poeira, você vai olhar para frente, e você vai olhar para o alto e dizer, eis aquele que fez o céu e a terra, esse é aquele que é o meu socorro. Porque é para onde eu olho para o céu, eu olho para o monte, porque é de lá que me virá o socorro, dizia o salmista. Quero dizer para você que o socorro para você, para mim, para nós nesse tempo tão confuso, não é vacina. O nosso socorro se chama Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso socorro, amém? Amém? Então quando isso acontecer na sua vida, levanta, fica de pé, sacode a poeira, lava o rosto, determina que o Espírito Santo, ele vai agir dentro de você, e algo ele fará de dentro para fora, amém? Porque a fé, ela tem que vir de dentro para fora. A fé, ela tem que ser estabelecida no nosso coração e confessada pela nossa boca, amém? Aleluia! E depois disso, você vai continuar a andar sobre as águas, amém? Foi o que Pedro não fez, né? Muito frequentemente as tempestades, elas cessam assim, quando você volta engatinhando para um lugar de aconchego, um lugar de proteção, um lugar de comodidade. Porque Pedro, se ele não estivesse olhado para a tempestade, para os ventos, Pedro iria andar por muito tempo sobre aquele mar. Quero dizer para você que você também tem que continuar a andar sobre esse mar, amém? Não olhando para o lado, para trás, olhe para Cristo e continue a andar neste mar. Tenha fé. Você tem que dizer, olha, foi Cristo que fez isso comigo, e Ele me levará até o fim, em nome de Jesus, amém? Saiba que a mente é um campo de batalha, meus irmãos, minhas irmãs. A nossa mente é algo tão diabólica que ela produz coisas que, olha, não vou falar que até Deus não, mas ela produz coisas que até o diabo duvida. Porque a nossa mente, ela não serve para o Senhor na questão natural, porque é na mente que o diabo traz as maquinações, é na mente que o diabo traz a depressão, é na mente que o diabo traz a vontade de se suicidar, é na mente que o diabo traz a vontade de matar alguém. Tudo isso é na mente. Então o diabo, ele faz isso na mente, mas você é um homem e uma mulher de Deus, amém? Um homem e uma mulher de fé, que não vai olhar as tempestades, muito menos começar a pensar, a tempestade está grande, eu vou afundar,
Porque se você continuar assim, você afunda mesmo. Alguém aqui quer afundar? Não, com certeza, nem eu quero afundar. Em nome de Jesus, nós não iremos afundar, amém? Então não tome as suas decisões baseadas nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, mas confira o Espírito Santo que está dentro de você. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós confessamos a Jesus, entregamos a nossa vida ao Senhor, o Espírito Santo imediatamente vem morar dentro de nós. E é Ele quem nos dá a direção certa. É Ele quem nos dá a indicação certa. É Ele quem nos leva ao caminho certo. Ao que nós devemos fazer e não fazer, como agir e não agir, se devo comprar ou não comprar, se devo investir ou não investir. Tudo isso o Espírito Santo tem a resposta certa para você. Amém? Então você precisa seguir, conferir em seu espírito a direção do Espírito Santo. Quando você fizer isso, você vai encontrar a mesma visão que Pedro teve lá no início. Volta lá no início, por favor. Isso. Compeliu Jesus. Pode baixar lá onde Pedro. Eles estavam com medo e Pedro pergunta se é o Senhor. Baixa. 25. Aí. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Pedrão, eu não sei se vocês sabem quem é Pedro, mas Pedro deu trabalho. Pensa num menino que deu trabalho. Quando ele começou a seguir Jesus, ele ainda era muito novo, mas a Bíblia conta que... eu vou falar para você. A Pedrona aqui vos fala, tá? Eu fui muitas vezes chamada de Pedrona, mas por isso que eu estou aqui hoje, né? Glória a Deus. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo Pedro, disse: se és tu, Senhor. Pedro era Pedro. Pedro falava: tá na hora de terminar o culto, Douglas. Era desse jeito. Pedro, eu acho que a hora que Jesus estava pregando, ele falava: Senhor, vamos logo, porque tem outra multidão para o lado de lá. E os discípulos tudo assim: Pedro, você falou. Eu imagino, tá? Não está escrito na Bíblia não. Mas Pedro disse: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Não foi nem nadando não, foi por sobre as águas. Pedro era, eu vou dar um abraço nele quando eu chegar lá no céu e vou falar: fui inspirada por você, Pedro. Levei muita chibata, mas fui inspirada por você. Então, você tem que voltar nesse início. Sabe, você tem que dizer para o Senhor: Senhor, se és tu, então eu vou contigo. Se és tu que está andando sobre as águas, me diga, me dá uma confissão que eu vou. Então a Bíblia diz que Jesus disse: vem. Vem, Pedro. E Pedro não olhou tempestade, não olhou nada, subiu em cima das águas e foi andando. Mas de repente, a incredulidade bateu, os pensamentos começaram: o que eu estou fazendo? Meu Deus do céu, eu estou andando sobre as águas. E de repente ele começa a afundar. A fé é um dom de Deus, meu irmão, minha irmã. Todos nós sabemos que temos fé, amém? Amém? Mas a dúvida é uma escolha sua. Se você estiver duvidando de algo, se você estiver num momento de dúvida, de descrença, de incredulidade, isso é uma escolha sua. Porque você pode escolher ter fé e ir até o fim com o Senhor nessa fé, crendo até o fim, amém? Então, como que você pode escolher a não estar nessa cilada do diabo? Porque a dúvida é uma cilada, é uma tática do diabo sobre as nossas vidas, para nos esmorecer, para nos fazer afundar. Então, você pode escolher os seus próprios pensamentos, como eu disse para você. Então, quando a dúvida vier, você tem que parar e falar assim: não, mas espera aí, se é uma dúvida, eu não quero. Não, muito obrigado, e não quero saber de dúvida. A escolha é minha, a escolha é sua. Diga assim: a escolha é minha.
Se eu tenho fé, uma fé sobrenatural, ou se duvido. Quero falar para você que existem 2 tipos de fé. Diga assim, 2 tipos de fé. Existe a fé natural humana. Diga, existe a fé natural humana. E existe uma fé espiritual, que é sobrenatural. Amém? Então a fé natural humana é, nós nascemos, todo mundo somos de nascença crente, certo? Todo mundo, porque uns creem em ídolos, outros creem em bicho, outros creem na árvore, outros creem que vai ser um grande médico e muito rico, outros... Vocês estão entendendo? Essa é a fé natural, que já nasceu conosco. Isso é fé, né? Não tem muitos que creem aí em vaca, em árvore, em sol, em lua. Isso é fé, mas é uma fé natural, né? Então nós somos crentes de natureza. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, a fulana é crente. Mas crente, até o diabo é crente. Por quê? Porque o diabo crê no Senhor. Crê ou não crê? Claro que crê, ele mais que todo mundo, porque ele esteve junto com o Senhor. Mas nós não devemos ser crentes naturais. Nós devemos ser crentes espirituais, sobrenaturais. Amém? Então essa é a fé natural. Amém? Aqui você nasce. Mas existe a fé espiritual, que é a fé que nasce no coração diga-se, a fé espiritual é a fé que nasce no coração de Deus, que é o dom da fé. Amém? 1 Coríntios 12, 9. 1 Coríntios 12, 9. Olha o que diz a palavra de Deus. A outro no mesmo espírito, tem outra versão? Acho que podia. Não tem como mudar mais essas versões, amor? Sério? Outra, vamos ver outra. Quantas são? 3? Outra. Só? Não, eu vou ler na minha versão então. Presta atenção aqui, ó. 1 Coríntios 12, 9. A um o mesmo Espírito dá grande fé. Amém? Diga grande fé. A outro o único Espírito concede o dom de cura. Então quem que dá a grande fé? Quem que dá? O Espírito. Quem é o Espírito com letra maiúscula? O Espírito Santo, o próprio Deus. Amém? Então Ele nos dá a grande fé. A grande fé só vem através do Senhor, só vem através do coração dEle, só vem através do dom que Ele dá. E é Ele que dá, não é você que tem, é Ele que dá essa grande fé. Amém? Então essa fé, ela é depositada em nosso coração pelo Espírito Santo. Essa fé é aquela que move montanhas, amém? Que faz morto ressuscitar, que cura os leprosos. Essa fé é aquela fé que a pessoa hoje mais crítica, que mais critica o Evangelho, pode se tornar a mais adoradora do Senhor, amém? Isso é uma grande fé. Então, por que isso é uma grande fé? Porque nenhum ser humano vai poder produzir essa fé. Essa fé não vem de nenhum ser humano, não é produzido através de um grande homem de Deus, através de um grande profeta, de um grande evangelista, mas ela é produzida pelo Espírito de Deus. Amém? Então ela é o dom de Deus, que ela nasce do céu. Essa fé, ela vem do céu para dentro de você. Amém? Diga assim, essa fé que hoje eu vou receber do Senhor é uma fé que nasce no céu e ela é gerada, ela entra dentro de mim e eu sei que eu sou essa pessoa que tem essa fé. Amém? Você crê nisso?
Você crê nessa fé que abala as muralhas? Você crê nessa fé que faz o mar se abrir? Você crê nessa fé que move montanhas? Amém? Amém? Aleluia! Em nome de Jesus, essa fé será reativada na sua vida hoje, meu irmão, minha irmã. Amém? Romanos capítulo 1, 17. Romanos capítulo 1, 17. A palavra de Deus diz que visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, gostei dessa. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Quantos justos tem aqui essa noite? Aleluia! Você pode declarar: eu viverei pela fé. Aleluia! Irmãos, é impossível você ter alegria e paz no seu coração, na sua família, em meio à descrença. É impossível. Uma casa, uma pessoa, um ser humano, um pai, uma mãe, que vê que não há alegria, que não há paz na sua casa, na sua vida, está faltando fé. Porque onde há fé, há esperança. Onde há fé, há alegria. Onde há fé, há paz de Deus. Amém? Aleluia, tome a decisão de acreditar em Deus e não no diabo. Para de acreditar no que o jornal diz, para de acreditar no que as notícias dizem. Irmãos, para de assistir jornal, desliga a televisão. Olhem, eu estava conversando com o pastor esses dias, eu não sei quantos anos faz que a gente não assiste jornal, que a gente não... Notícia, então... Às vezes a gente recebe as notícias pelos irmãos, mas eu não vou atrás. Sabe que notícia que eu procuro e leio muito? Sabe que notícia? Sobre Israel. Tudo que sai sobre Israel, eu vou lá. E aí eu leio, e aí eu procuro. Só. Outras notícias eu não procuro mais, outras notícias eu não vejo mais. Amém? Por quê? Porque a fé que habita em mim, eu não quero que ela seja devastada por coisas do diabo, produzida pelo diabo. Eu quero permanecer em fé até o último dia da minha vida. Amém? Aleluia! Olha, aprenda a viver de fé em fé, como diz Romanos 1,17. Essa é a maneira como a justiça de Deus é revelada em nós. Essa é a melhor maneira. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém agrada a Deus sem fé. Se você não tem fé, se você não tem aquela fé sua reativada, renovada, uma fé que você fala e acredita, se você não tiver, você não agrada a Deus. Amém? Porque a Bíblia não mente. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é a fé espiritual, sobrenatural. Aquela fé que vem do céu. Não é a fé que nós nascemos crendo em qualquer coisa. Amém? Então, nós precisamos seguir em fé todos os dias da nossa vida. Nós precisamos continuar andando sobre as águas. Olha, Deus tem uma grande vida planejada para você, sabe? Deus tem algo muito grande para cada um de nós. Você não nasceu por acaso, você não caiu aqui de paraquedas, mas Deus tem um propósito para você. E você crê que esse propósito será cumprido? Amém? Diga: eu creio que o propósito pelo qual eu nasci será cumprido. Em nome de Jesus, aleluia. Não permita que o diabo roube isso de você, trazendo mentiras. Não permita. Quando essas mentiras vierem no seu coração, proclame, diga: eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Eu ouço somente a voz do Senhor. Eu só darei ouvidos à voz do meu Senhor. Amém? Irmãos, eu gostaria que o Ministério de Louvor subisse aqui.
Eu tenho uma ilustração para contar para vocês, mais uma. Um grupo de irmãos, eles foram fazer um passeio no barco. E esse grupo de irmãos, então, eles estavam já lá, mar afora, né? Mar adentro, quer dizer. E ali o mar começou a se agitar, começou a ficar meio confuso, meio agitado. E então o capitão do barco tentou acalmar os adultos. Calma, calma, isso vai passar, calma, vamos nos organizar e tal. E os adultos tentando então acalmar as crianças. Mas de repente começou a entrar água dentro desse barco. E aí uma senhora saiu no meio do povo lá e chegou lá e falou assim: capitão, por favor, me diga a verdade, me diga toda a verdade, não minta para mim. Nós vamos sobreviver, nós vamos sair daqui, nós vamos receber ajuda, alguém para salvar nossa vida aqui, por favor, não minta para mim. E o capitão então virou para essa mulher e disse assim: nós estamos nas mãos do Senhor. E essa mulher virou para ela e falou assim: meu Deus, está tudo acabado agora. Ou seja, em muitas mentes, quando a gente fala assim, agora está nas mãos do Senhor, glória a Deus, aleluia. Mas aí a pessoa, na hora ela pensa assim, vai morrer então. Era o que essa mulher recebeu, que essa mulher falou. Então nós vamos morrer, está tudo acabado aqui para nós. Porque se nós estamos na mão de Deus, está lascado. Não seja como essa mulher, sabe? Não, é muito triste pensar que muitos pensam em estar nas mãos do Senhor, é estar desamparado, é estar tudo acabado, tudo destruído. Não pense dessa forma. Quando você ouvir que agora é só Deus, você levante as suas mãos e fala: Senhor, então age, porque agora é só o Senhor, né? Nós estamos ali com o Jair, primo do pastor, da Lise, e nós estamos clamando por ele, nós estamos orando em todo o tempo por ele, e a resposta do médico é essa: o estado é gravíssimo e só Deus pode fazer, e nós estamos crendo que Deus vai fazer. Deus pode, Deus quer e Deus vai fazer. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém? Porque Deus sabe todas as coisas, irmãos. Deus sabe todas as coisas. Não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Amém? Então quando Pedro começa a afundar, ele grita por Jesus. E a gente só grita quando nós estamos... Quando nós estamos longe. Você não vai, eu não vou gritar aqui: Michele. Vão olhar para mim e falar: é doida? A Mi está aqui comigo. Mas se eu estou longe, eu olho lá para cima e falo: Carol. Eu não tenho que gritar? Por quê? Porque a Carol está longe de mim. Se eu ficar assim: Carol, ela às vezes nem está olhando para mim. Então a Bíblia diz que Pedro, ele gritou para o Senhor. Pedro, ele, no coração dele, o Senhor estava longe dele. Então quando ele grita: Senhor, salva-me, o texto fala que quando ele começa a afundar e grita por Jesus, porque às vezes é assim conosco, amém? Diante da tempestade, do medo, isso começa a se instalar dentro da gente, dentro do nosso coração, e parece que Jesus está tão longe. Você começa: Jesus, 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 porque Ele está muito longe. Parece que Jesus te abandonou, parece que o Senhor te abandonou, parece que Ele não vai chegar a tempo. Irmão, eu quero dizer para você que Jesus nunca chegará atrasado. Deus não é um Deus que se atrasa. Ele nunca vai atrasar na obra em que Ele tem que fazer. Amém? Aleluia! Mas ouça aqui, o texto diz que quando Pedro grita pelo nome de Jesus,
A Bíblia não diz que Jesus sai andando. Não, a Bíblia diz que Jesus estendendo a sua mão, ele toca a mão de Pedro e levanta Pedro. Ou seja, Jesus estava aqui. Ele não precisava nem gritar, ele só precisava estender a mão, que ele ia pegar na mão de Jesus. Era ou não era? É ou não é? Irmão, às vezes você não precisa gritar. Às vezes você só precisa levantar a mão e pegar nas mãos do Senhor. Amém? Então Pedro, a Bíblia diz que Pedro, ele estava numa situação tão ruim, que ele pensou, Jesus está lá no meio do mar, eu estou aqui agora, eu vou morrer. E ele grita por Jesus, mas Jesus trouxe o socorro para ele. Jesus simplesmente estendeu a mão e o tirou daquela água. Nós nunca estaremos longe o suficiente das mãos do Senhor. Amém? Ele nunca estará longe de mim e de você. Creia nisso. Jesus nunca estará longe, nem de mim e nem de você. Esses dias têm sido dias de muitas lutas, né? De muitas mortes. Até então eram só números. Agora nós estamos ouvindo e acontecendo e vendo pessoas que nós conhecemos, pessoas que eram da nossa família, que morreram, né, que padeceram por causa dessa praga. Então são dias de muita luta, e tudo isso causa medo em nós, tudo isso traz em nós dúvidas, descrença. Mas são nesses dias que o Senhor estende a mão para você. Veja, o Senhor não estendeu a mão quando Pedro estava andando, caminhando sobre a água. O Senhor estendeu a mão quando Pedro estava afundando. O Senhor sempre vai estender a mão quando você estiver afundando. Basta você dizer Jesus. Quiser gritar, grite. Quiser levantar a mão, levante. Mas o Senhor, Ele vai tirar você do mar. Amém? Então nós precisamos continuar andando e caminhando sobre as águas. Eu quero dizer para vocês que estão aí nas suas casas, às vezes tem pessoas que estão no hospital, eu quero dizer que a mão do Senhor vai segurar a sua mão agora. Amém? Quero dizer a muitas famílias que hoje estão enlutadas, que estão sofrendo muito. Quero dizer para vocês que a mão do Senhor vai segurar a sua mão. Estenda a sua mão para que o Senhor segure a sua mão. Amém? Eu declaro que a mão poderosa do Senhor, a poderosa mão do Senhor que cura, que sara, está tocando as vidas agora. Amém? Está tocando sua vida. Você que está aqui, você que está lá na TV ou vai assistir outro dia, eu declaro que essa mão poderosa, ela está tocando em você. Se você estiver numa cama, acamado, se você estiver num leito de hospital, essa mão poderosa do Senhor está segurando a tua mão para trazer cura a você. Creia nisso, que Ele vai trazer ressurreição, Ele vai trazer cura sobre a sua vida. Amém? Você não está longe da mão do Senhor. Porque Jesus vai estender a mão dele e vai trazer você à tona para respirar. Amém? Está faltando ar para você? Estenda as mãos, grite, que ele vai trazer você à tona para você respirar. Amém? Então, a Bíblia, só quero citar esse verso. Podem começar. E a Bíblia diz em Mateus 14, 22, não precisa abrir. A Bíblia diz que Jesus insistiu com os discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Existia uma ordem do Senhor. Existia ali uma palavra do Senhor dizendo aos discípulos: eu quero que vocês vão, porque vocês vão atravessar até o outro lado do mar. Ou seja, havia uma palavra do Senhor que ninguém ia morrer, nenhum acidente ia acontecer. Vocês vão chegar do outro lado do mar. E eles não creram nisso. Pedro não creu nisso. Quero dizer para você, creia, porque se Jesus falou, vai acontecer.
Amém? Você vai chegar do outro lado do mar, caminhando. Continue andando por sobre o mar, porque você vai chegar do outro lado do mar. Aleluia, amém, amém. Você pode se colocar de pé e você pode começar a dizer ao Senhor: Senhor, olha, eu não quero fazer como Pedro, que olhou a tempestade, mas eu quero, Senhor, olhar para o Senhor e ouvir somente o Senhor. Eu quero olhar para o Senhor e continuar andando sobre o mar, porque eu vou chegar do outro lado deste mar, porque o Senhor disse e irá acontecer. Eu creio, a minha fé é a fé de Deus, é uma fé que foi gerada do céu, é uma fé que faz montanhas saírem, montanhas se mudarem, é uma fé que faz muralhas serem destruídas. Então comece a dizer ao Senhor: Senhor, eu vou continuar andando sobre o mar. Eu quero ouvir você orar, igreja, líderes, eu quero ouvir você orar. Eu quero ouvir você orar e dizer: eu vou continuar andando, sim. Eu vou chegar do outro lado deste mar. Oh, essa pandemia vai acabar, essa praga vai cessar. Nós ainda veremos um grande avivamento do Senhor. Nós ainda viveremos dias de alegria, de paz, de vida de Deus neste país, porque o Senhor falou e irá acontecer. Nós continuamos a andar sobre este mar. Aleluia. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, libera sobre cada irmão aqui nesta noite, aqueles que estão nos assistindo, libera fé sobrenatural, libera fé espiritual, a fé que é o dom de Deus, a fé que vem do Senhor, a fé que foi dada por Ele. Libera, libera sobre os meus irmãos, libera, Senhor, libera essa fé. Oh. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Vamos declarar essa canção do início, amém? Oh, Jesus. Eu gostaria que você cantasse com fé no seu coração, amém? Cante com fé. Se você quiser levantar as suas mãos, erga as suas mãos. Se você quiser colocar a sua mão no seu coração, no seu peito, e cantar com fé, faça isso. Mas se move de alguma forma na fé deste louvor, na fé do Senhor. Oh, Espírito de Deus. Oh, Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações,
vitorioso és. Teu nome, os reinos vêm e vão. Teu nome imutável O inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Acima das tempestades, em tribulações, Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável jamais mudará. Teu nome, Jesus. como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso Como um trovão, és. declare. Poderoso és, grandioso és. Aleluia! Deus te abençoe. Uma semana de vitória, uma semana cheia da fé espiritual do Senhor.